Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Feliz Ano Novo para você. Esse é o primeiro CBM deste ano 2026 e hoje nós estamos recebendo aqui a Jazz Band da Igreja Batista do Barro Preto. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço ao pastor Tarcísio Guimarães, que é o pastor da igreja. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles e também como você pode receber a Jazz Band na sua igreja, no seu congresso, aqui em Minas Gerais e quem sabe até fora do nosso estado. Esse é o CBM ao vivo, venha com a gente. Muito bem, pessoal, nós estamos começando esse programa e esse é o momento exato. Você que está nos acompanhando também pelo YouTube, tanto da Rede Super como da Convenção Batista Mineira, você pode pegar o link e compartilhar. Mande lá para os seus amigos, para os grupos da igreja, para os vizinhos. Vamos chamar todo mundo porque esse programa, gente, está imperdível. Eu queria começar falando aqui com a Jazz Band, essa banda que vai ter várias participações no nosso programa, você vai poder conhecê-los melhor, mas eu queria pedir ao Daniel que desse o contato, você que quer convidar, tem lá o Instagram, onde você vai saber tudo sobre a Jazz Band e também como pode fazer o contato e o convite para eles. Daniel, boa noite, fala para a gente como é que faz para convidar a Jazz Band. Boa noite, pastor Márcio, boa noite, telespectador. É muito simples, vocês vão ao Instagram e vão digitar Jazz Band IBBP. Aí lá vocês vão nos encontrar, podem visitar a página, podem se inscrever, fiquem à vontade. Tá bom? Muito bem, obrigado, Daniel. Então, você que vai acompanhar a Jazz Band de hoje, você já sabe que é uma banda fora da curva e que vai fazer diferença aí no seu congresso, no seu evento e também nas atividades aí da sua cidade. Você faz contato, então, lá na nossa página, a página da Jazz Band, da Igreja Batista do Barro Preto, e você vai então poder fazer esse convite extraordinário. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, também para os batistas mineiros, temos muita gente acompanhando das nossas igrejas batistas, e eu mando um abraço aqui em nome do nosso querido presidente, pastor Sandro Ferreira, a nossa diretoria, todo o nosso conselho. Esse programa, você sabe, é patrocinado pela Convenção Batista do Estado das Minas Gerais. Teremos também agora uma conversa muito gostosa, já está conosco a desembargadora Luziene Barbosa Lima, ela que é natural do Rio Grande do Norte, casada com o nosso querido amigo Coronel Timóteo Pereira Lima. Ela é mãe de Rebeca, do Luiz Henrique e também do Carlos Alexandre. Inicialmente, ela se formou em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e também militou na advocacia por cerca de 10 anos e especializou-se em ciências penais e em direito empresarial. Abraçou a magistratura no ano de 1993, tornando-se juíza de direito em Minas Gerais e nomeada agora recentemente desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela é membro da Igreja Batista do Barro Preto e nós vamos ter essa conversa aqui gostosa com Luziene. Seja muito bem-vinda, boa noite, é um prazer enorme recebê-la aqui. Eu já lhe falei antes de nós começarmos do orgulho que nós temos enquanto batistas de saber que uma das nossas irmãs foi elevada a uma função tão especial, tão estratégica e tão desafiadora. Boa noite, Luziene. Boa noite, o prazer é todo meu. Eu fico lisonjeada em estar aqui com vocês. Eu queria começar sabendo um pouquinho da sua história. Lá no início, você que é do Rio Grande do Norte, um estado que eu sou apaixonado, belíssimas praias, água quentinha, um povo querido, um povo sorridente. Muito camarão. Camarão, você que está Inclusive, nós somos chamados de potiguar, que significa, né, comedor de camarão.
Olha isso, gente. Eu sabia que era potiguar, só não sabia que era comedor de camarão. Comedor de camarão. Então eu sou um potiguar também. Com certeza. Quem gosta de camarão, ué. Eu sou natural do Rio de Janeiro e você sabe que o carioca também gosta de camarão, né? Com certeza. Mas o camarão do Rio Grande do Norte eu tenho certeza que é mais saboroso. E o povo... é bem fresquinho, né? Mas conta pra gente, como é que foi ali os primeiros passos de Luziene ainda no Rio Grande do Norte? Conta pra gente como é que foi esse início. Eu nasci em Natal e com 5 anos meu pai foi trabalhar na Petrobras em Maceió. Então eu passei a minha infância praticamente em Maceió até os 16 anos. Depois papai foi para o Rio de Janeiro, nós fomos para o Rio de Janeiro e lá aos 21 anos eu casei e depois fui morar em Uberlândia, porque meu marido foi trabalhar em Uberlândia, na Souza Cruz. Né? Então, lá em Uberlândia, eu já fazia faculdade no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, e depois concluí o curso na Federal de Uberlândia. Agora, doutora Luziene, conta para mim se é verdade. Certa feita, conversando com o reitor do ITA, que é um grande instituto de tecnologia e que forma profissionais para o Brasil, para o mundo, sim, em áreas estratégicas. Ele disse para mim, certa feita, que para estudar no ITA tem que ser um projeto de família, ou seja, a família precisa preparar aquele aluno desde cedo. Pergunta que eu queria dividir com você é, chegar a essa função de desembargadora tem uma estrada muito longa. Precisa também ser um projeto de família, ou seja, você foi incentivada aos estudos desde muito cedo? Não. Na realidade, quando eu era mocinha, meu pai dizia, minha filha, você não precisa estudar muito não, porque você é muito bonita, vai logo casar. E eu falava assim, que é isso, imagine, eu não vou estudar? Claro que eu vou estudar. E aquilo me intrigava, né? E eu venci essa barreira paterna de achar que a beleza é tudo, porque não é, né? Inclusive a beleza acaba. E eu falei, não, eu vou estudar sim. E fiz o curso de Direito, né? Sempre gostei muito de escrever, eu gosto de escrever poesias. E eu me interessei pelo Direito já no ensino médio, que eu tinha, no ensino médio eu tinha uma matéria na escola que era Direito Usual. E eu achei muito interessante aquilo. E sempre eu gostei de justiça. Eu sempre, desde criança, eu me preocupava muito com justiça. Se eu visse uma criança passando um problema, uma coleguinha que não tinha uma boneca, eu tinha que dar uma boneca que eu tivesse, porque eu achava que não era justo eu ter e ela não. Entendeu? Então, na igreja também a gente aprende muito sobre justiça, né? Eu acho que a Bíblia nos ensina desde a escola dominical, pequenininho, o que é o princípio de justiça, né? A justiça de Deus e tudo mais. Então, eu sempre tive essa preocupação em fazer justiça. E aí, ir para o direito, eu acho que foi uma consequência. Não que meus pais tenham incentivado, que tenha sido um projeto da minha família. Foi coisa minha mesmo, eu que resolvi isso. Interessante, você citou sobre a questão da Bíblia, né? A Bíblia, de fato, é um manual que está repleto de pilares de justiça. Aliás, um dos atributos de Deus é que Ele é justo, né? Um Deus justo. Mas, de maneira muito prática, nem sempre nos ambientes acadêmicos a gente consegue perceber que a fé ela tem agasalho, né? Às vezes existe uma polarização entre a fé e a razão. Como é que foi a sua experiência acadêmica ainda, cursando bacharel em Direito, dessa polarização? Ela existe mesmo? Você enfrentou desafios ou não? Isso era algo tranquilo e pacífico? Não, eu acho que a vida do cristão é uma vida de desafios. Eu acredito e sinto isso, tive na minha vida pessoal também, a cruz. Né? Nós temos a cruz, mas a gente tem sempre uma esperança, porque Jesus venceu a cruz. E então Ele nos deu essa oportunidade de passar também pela cruz e vencer. Então, em todos os momentos, a gente tem dificuldades, todo mundo tem. E eu não fui diferente, eu tive várias dificuldades na minha vida e acredito que o Senhor me ajudou a vencer. Né? Depois desse tempo de formação, naturalmente você ocupou
uma função direta como advogado, não é isso? Teve um tempo nessa área e depois desse tempo, aí sim, foi através de concurso que você chegou à magistratura. Isso. Conta pra gente como é que foi essa experiência, essa transição, né? Eu comecei a advogar e enfrentei muitas dificuldades, porque toda mulher tem muitas dificuldades, né? A gente Homens sabe, também, né? Homens também, mas as mulheres têm mais, né? E quando a gente entra em profissões que antigamente era mais ligada aos homens, a gente sofre, às vezes, algumas agruras, né? Mas isso é passageiro e a gente consegue vencer. Então, eu advoguei bastante, advoguei no Rio de Janeiro, advoguei em São Paulo e em Minas Gerais. Então, 3 estados. Advoguei não na área criminal, advogava sempre na área civil, empresarial. Eu só vim lidar com a área criminal quando eu virei juíza. Mas eu tinha muita vontade de ser juíza. Mas eu achava muito difícil, entendeu? Eu achava que eu não tinha condições de passar num concurso tão difícil. E eu orava muito a Deus e falava assim, Senhor, se for para eu ser uma boa juíza, uma juíza que vai levar o teu nome nas ações, então, que facilita na hora das provas, só cai o que eu sei, entendeu? E isso aconteceu na minha prova oral, foi uma coisa impressionante, porque eu trabalhava muito, eu tinha que sustentar meus filhos, e eu precisava, não tinha muito tempo para me dedicar ao estudo, e praticamente um concurso de juiz você precisa rever os 5 anos de direito, né? Então, era uma loucura para mim. Eu só tinha tempo de estudar no sábado e domingo e mesmo assim era complicado. Então, eu orei, teve um dia que eu estava assim, muito angustiada, com medo da prova. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, faça que só caia o que eu sei. E aconteceu isso, sabe? Aconteceu de chegar na prova oral, que era a última fase do concurso, eu sortear pontos e só caía ponto que eu sabia. Entendeu? Então, foi assim, impressionante a providência de Deus para a minha vida. Inclusive, num dos pontos que eu sorteei, teve um em processo penal, que era uma matéria que eu não gostava, eu detestava a área criminal, e eu sorteei um ponto que eu li o ponto e falei, puxa, vou ser reprovada. Esse ponto aqui não vai cair bem. E aí, quando o desembargador começou a me arguir, chegou o garçom com um cafezinho. Aí ele perguntou, minha filha, você quer um café? Eu disse, mas o candidato pode? Ele falou, claro que pode. Eu digo, então eu aceito. Aí comecei a tomar o café para ver se eu me concentrava na prova, né? Naquele ponto que eu tinha sorteado. Aí, de repente, ele olhou e falou assim, eu estou vendo aqui, você tirou 95 na prova de sentença, você fez uma prova, como foi a sua prova de sentença? E, no caso, era um caso de um crime de tóxico, em que eles diziam que foi apreendido com a pessoa 100 gramas de cocaína e a gente tinha que fazer uma sentença condenando, né, no caso. A banca queria a condenação. Mas teve muita gente que entendeu que aquilo daria para ser uso de usuário. Mas eu raciocinei assim, eu falei, bom, um sonrisal tem 10 gramas. E se você amassar um sonrisal, dá pó pra caramba, né? Então eu falei, na minha mente, na hora que eu estava fazendo a prova, eu falei, 100 gramas é muito, dá para traficar. Então eu vou condenar no tráfico. Uhum. E condenei, eu fiz a sentença condenando no tráfico, e era isso que a banca queria. E aí ele começou a me arguir sobre a lei de tóxico, que eu sabia muito bem. E aí, quando ele terminou, eu respondi tudo, ele ficou, puxa, o que eu vou perguntar mais a uma candidata que tira 95 numa prova de sentença? Você já é juíza, minha filha. Uau. Eu estou satisfeito. Você se importa de eu repetir a sua nota da prova de sentença? Uau. Porque o que você me respondeu aqui já me confirmou. Então, eu entendi que Deus, naquele momento, providenciou que aquele examinador me perguntasse coisas de uma matéria que eu tinha conhecimento, que eu sabia bem. E eu pude responder. E praticamente ele me perguntou sobre a prova que eu tinha tirado uma nota altíssima na escrita, né? E eu vi que ali Deus estava presente na minha vida e
e mostrou que eu seria uma vencedora naquele concurso. Deus usou até o cafezinho, né? Até o cafezinho. Deus é maravilhoso, Ele sabe das Agora, coisas. você que está em casa, gente, olha que ela fez a oração certa. Ela pediu a Deus que pudesse ajudá-la para lembrar o que ela sabia. Então, não vai fazer a oração errada, não é para você. Tem gente que pede outra coisa, né? Muito bem, mas isso é uma experiência notável. Sim. E esse tempo, como juíza da prova, né, até ser empossada, durou quanto tempo? Quantos anos você exerceu essa função? Essa função de juíza. juíza, 32 anos. Uau! 32 anos. Em Minas Gerais, naturalmente. Em Minas Gerais, em 9 comarcas. Sim. Eu passei por 9 comarcas, porque quando você passa no concurso, você é juiz substituto. E você fica à disposição do tribunal e ele te manda para onde precisa. Né? Então, a gente ficava na sexta-feira, todo mundo que entra na magistratura tem essa experiência. Na sexta-feira, a gente ficava esperando, naquela época, né, 93, a gente esperando o fax do presidente do tribunal para dizer, assuma a comarca tal. Você está numa cidade e aí ele manda você ir para outra. Ó, estou precisando de você em tal cidade, você vai para lá. Então, a gente, sexta-feira, a gente já sabia. Olhava no fax, dava 6 horas no fórum, a gente já ficava esperando o fax para ver para onde é que a gente ia. Às vezes, tinha semana que a gente ficava. Eu fiquei 1 ano em Ponte Nova, né, cooperando na comarca com todos os juízes de lá, e foi a minha primeira experiência na área criminal, que eu fui ser juíza cooperar justamente numa vara criminal. E eu nunca tinha feito uma audiência criminal na minha vida. Então, foi um desafio muito grande, mas Deus é impressionante. No primeiro dia meu de juíza, eu fiz 10 audiências criminais, sem nunca ter feito uma audiência criminal como advogada. E deu tudo certo, sabe? Então, eu acho que Deus prepara a gente para esses desafios. Quando ele decide que você vai ser aquilo, que Ele atende os desejos do teu coração, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tive essa experiência na minha vida cristã e profissional. Então, eu não tive problema, sabe? Eu conseguia, às vezes, coisas complicadas que apareciam, eu ia dormir, no outro dia vinha a solução na cabeça, e eu falava, puxa, isso é a resposta do Senhor na minha vida. Aliás, por falar em assuntos delicados, né, numa área, inclusive, que você lida com situações altamente complexas, né? Sim. Tem um fato, um recorte, assim, desses mais de 30 anos como juíza que você lembra que foi um grande desafio que você possa compartilhar naturalmente, porque eu imagino que são muitos. Se você quiser destacar um, pelo menos. Olha, eu fui a primeira juíza titular da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, que é o maior complexo penitenciário que tem nesse estado. E eu enfrentei rebeliões. E graças a Deus, eu consegui. Teve uma rebelião muito pesada que durou 32 horas. E eu fiquei junto com a Polícia Militar o tempo inteiro, nem fui em casa, fiquei direto lá na penitenciária. E tinham 17 reféns amarrados em botijões de gás, Uau. que os presos amarraram. E eu ficava orando, Senhor, me põe a palavra certa na boca para a gente resolver esse problema. E eu consegui, escrevendo uma carta para eles, que eles me libertassem os reféns, entregassem todo mundo. Não houve morte, a polícia militar subiu lá na penitenciária toda e falou, doutor, olha, se a senhora der a ordem, a gente acerta eles. Eu falei, não, nós não vamos ter em Minas Gerais Carandiru, enquanto eu for juíza dessa vara de execuções. Nós vamos resolver isso e ninguém vai morrer. Uau. E nós conseguimos. Outro caso também muito complicado que eu tive foi quando um preso também queria que eu fosse lá, né? Ele estava com um refém, com um chucho, que ele chama aqui na jugular do agente, e
e queria falar Xuxa é uma comigo. arma, seria uma espécie... Não, é um pedaço de ferro Sim. que eles fazem, tipo um punhal, né? Eles fazem aquilo. E ele pegou um agente e colocou aquele objeto na jugular do agente, dizendo que precisava falar comigo. A polícia foi me buscar, eu fui, e quando eu cheguei lá, ele queria que eu subisse no alto da penitenciária para conversar com ele lá embaixo. Ele ficou com medo dele ir na grade e a polícia atirar nele, sei lá. Queria que eu subisse lá em cima. Eu falei, poxa, eu não vou subir numa penitenciária daquela altura, não ficava bem também, né? Mas eu também, naquele momento, quem tinha o poder era ele, porque ele que estava com o refém. E eu falei, ô Senhor, me bota a palavra certa, o que é que eu devo falar aí para que eu subir ali, eu não vou, entendeu? Mas também não posso deixar que aconteça algum mal com esse refém. Aí Deus me deu a solução. Eu falei, olha, fala para ele que eu gostaria muito de atender o pedido dele, mas eu tenho medo de altura. Então, mas se ele chegar na grade, eu converso com ele. E aí ele se conformou com isso, porque eu me coloquei frágil. Sim, perante ele, né? Eu não fui aquela juíza autoritária que fala, não, eu sou a juíza, imagine se eu vou subir no telhado do presídio, né? E então ele chegou e eu falei, meu filho, qual o seu nome? Aí ele falou, eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, eu falei assim, o que é que você está querendo? Não, eu só quero ser transferido dessa penitenciária. Só isso, e você está fazendo essa confusão por uma coisa tão boba. Me dê o chucho agora, solta o refém que eu vou mandar você lá para outra penitenciária. E aí ele me entregou na mesma hora, soltou o refém. Eu falei, leva o rapaz lá para José Maria Alquimim. E aí ele foi direitinho para lá e tudo mais, e foi resolvido o problema, não houve morte. E outro, eu tive um preso que eu tinha regredido o regime dele, ele fugiu, entrou num ônibus, tinha um policial, ele matou esse policial e fugiu, entrou numa favela lá de Ribeirão das Neves e entrou e fez refém uma senhora de 75 anos, cardíaca. E aí o coronel, comandante da Polícia Militar, foi me buscar porque ele só queria se entregar para mim, porque ele estava com medo de ser morto, né? E aí eu falei, mas esse cara, eu regredi o regime dele, porque chegou outra guia de execução dele, eu tive que regredir o regime dele. Ele estava no regime semiaberto, eu regredi para o fechado. E aí o comandante falou, doutora, mas ele está com a senhora é cardíaca. Eu falei, então vamos. Aí fui. E pedindo a Deus, né? Sempre orando, pedindo a Deus a palavra certa para falar com o pessoal. E cheguei lá, eu entrei na casa, né? Botei aquele colete, salva-vida da polícia, e entrei e falei, fulano, eu sabia o nome dele, eu falei, o que é que você está fazendo, rapaz? Ele, doutora, a senhora regrediu o meu regime. Eu falei, claro, você não para de cometer crimes, você quer o quê? Que eu solte você? Não. Agora eu vou contar até 3, eu vou botar minha mão aí na porta, ele estava dentro do banheiro com a senhora. Vou botar minha mão e você me põe a arma na minha mão, que eu vou dar garantia de vida para você. Aí eu contei até 3 e botei a mão e ele entregou a arma. Uau! E eu levei ele para a polícia. Que sabe? história então, linda! E tem muitas outras coisas, muitos episódios, são 32 anos de lutas, né? Com muita com muita história, não dá. Só num livro mesmo, não, que eu pretendo escrever um dia. Não, eu falei agora há pouco, né? Estavam me partilhando um pouquinho da sua história, eu falei na hora, precisa ter um livro. Gente, cadê o Renato? Renato está aí. Renato, nós vamos encerrar essa matéria agora e tem o segundo bloco ou ela já está encerrando? Então nós vamos encerrar, mas assim, eu não comecei nem a entrevista, porque nós não falamos sobre a desembargadora Luziene. A gente só está ainda, resumidamente, no tempo em que ela estava como juíza. Então, assim, já vamos deixar, sai daqui anotado, não é isso, Renato? Isso, uma data para que a nossa querida doutora, desembargadora Luziene, que é membro da Igreja Batista do Barro Preto, Sim. a mesma igreja que a Jazz Band, que está aqui essa noite. Portanto, hoje maravilhosa. Maravilhosa. Houve um combinado do Barro Preto, faltou só o pastor Tarcísio aqui, não é verdade? É verdade. Doutora Luziene, nós vamos agradecer, mas eu pessoalmente, e eu acho que o pessoal em casa está com o mesmo sentimento,
eu já estou aqui com o sentimento de que esse quadro devia ter pelo menos 3 blocos. Mas a gente já vai marcar a próxima para que a gente possa continuar essa conversa. Então, vão ser vários programas com a Luziene para poder dar uma sequência, não é isso? Porque eu acho que isso aqui não pode parar por aqui, porque tem muita história. Aliás, o pessoal do Ponto acabou de me dizer aqui, a gente vai fazer uma inversão aqui de quadro. O que vai pelas igrejas desse programa vai ser cortado, porque eu quero conversar um pouquinho com ela sobre o assunto de desembargadora, claro. E a gente vai chamar mais uma vez. Antes, porém, a Jazz Band está conosco, tem música lindíssima, a gente vai ouvir uma música com a Jazz Band e eu volto para essa última parte com a doutora Luziene, para ela falar um pouquinho, não tudo, do tempo dela já como desembargadora aqui no estado de Minas Gerais. Muito bem, nós estamos de volta aqui ao vivo pela Rede Super e como você já sabe, esse programa pode ser compartilhado também através das nossas redes sociais, tanto da Rede Super do YouTube, como também através do YouTube da Convenção Batista Mineira e, é claro, nós estamos ao vivo também através das antenas da Rede Super, não só em Minas Gerais, mas para várias partes do Brasil. Como eu disse agora há pouco, a conversa aqui com a doutora Luziene está tão boa que esse programa nós não vamos ter o quadro O que vai pelas igrejas, vai ficar para o próximo programa e ela também já tem convite aqui marcado para voltar, porque a gente quer continuar falando com ela sobre a sua história, não só como advogada, juíza, mas agora como desembargadora. Dia 23 de maio, é isso mesmo, de 2025, Minas Gerais estava ganhando uma nova desembargadora, a doutora Luziene. Conta pra gente como é que foi e como é que ficou o coração da querida Luziene. Foram 12 anos de luta por essa promoção, né? Foram muitos desafios. Eu já tinha substituído vários desembargadores. Uma vez fiquei 2 anos substituindo uma desembargadora na área criminal. E outras vezes, assim, menos tempo, porque sempre quando precisa, o tribunal convoca nós juízes para substituir desembargadores. Então, eu já tinha a experiência prática da função, mas faltava ser promovida, né?
E em maio, graças a Deus, eu consegui. E eu devo muito isso a Deus, porque eu orei muito, porque eu queria muito terminar minha carreira no tribunal. E Deus me concedeu essa graça. E conta para o pessoal que está em casa, como é que funciona isso? Depois de juíza, que é uma prova que você contou aqui Sim. com alguns detalhes, prova escrita, oral, muito complexa, a gente sabe disso. Pelo menos no meu estado, o estado do Rio de Janeiro, eu tenho amigos juízes, eles disseram que muitas vezes tem a prova e não ocupa o número de vagas que tem, porque ninguém passa. É verdade. Aqui também é assim. Aqui em Minas eu imagino que seja parecido e quem sabe no Brasil todo. Mas como é que funciona? Depois de ocupar essa função como juíza, a decisão para ser desembargadora parte do candidato e também da banca. Conta para a gente como é que funciona isso, né? Não tem. Aí agora, depois de juiz, você tem que esperar até você chegar ao quinto, né? Chamam o quinto. Você tem que ter um tempo, né, para poder se habilitar a concorrer a desembargador, concorrer com outros colegas. Tem que ter um tempo de juízo. De juiz, né, durante muitos anos, você vai ficar classificado entre o quinto constitucional lá do tribunal, o quinto. E aí, nesse, você tem que ter cursos, tem a parte de conhecimento, né, que você vai ter que provar, cursos que você faz e tudo mais. O trabalho, a produtividade, isso é muito importante. Você tem que estar com a sua vara todo em dia. A ficha prestada ao longo dos anos. Exatamente. Eles vão ver como você trabalha, se você tem presteza. Tem vários requisitos para que você seja promovido por merecimento e também tem por antiguidade. Tem pessoas que chegam porque o mais antigo vai chegar de qualquer jeito. Né? Eu era quase uma das mais antigas, mas consegui ser por merecimento. Então, para mim, foi uma vitória muito grande. E para nós também. Falei isso no início do programa, falei antes, falei para o Coronel Timóteo, e agora eu quero falar aqui também ao vivo para todos os batistas. Hoje, doutora Luziene, nós somos mais de 100 mil batistas, e eu tenho certeza que cada um deles, nesse grande estado, mas não só os batistas de Minas Gerais, batistas de todo o Brasil têm um orgulho de ter a doutora Luziene. Nós temos outros batistas, também desembargadores, juízes, inclusive temos uma associação de magistrados e também, não é isso? Você pode falar sobre... a ANAMEL, eu faço parte, que é a Associação Nacional de Magistrados Evangélicos. Então, nós temos magistrados de todo o Brasil participando da ANAMEL. É que começou no Rio de Janeiro, com o desembargador Fábio Dutra. Ele foi, inclusive, na minha posse, estava lá. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer. Eu conheço de nome, mas não estava lá na ocasião. E o Ademir Pimentel, eles que começaram essa associação lá no Fórum do Rio de Janeiro. Eles são desembargadores lá. E formaram essa associação e hoje ela é difundida em todo o Brasil. É muito bom, nós temos cultos todos os domingos à tarde e nós nos reunimos aos domingos à tarde, fazemos o nosso culto. E essa semana que vem terá o nosso congresso lá na Paraíba. Infelizmente eu vou estar, não vou poder ir porque tem processos para julgar lá na minha Câmara. Infelizmente esse ano eu não vou, por isso. Muito bem, a gente quer qualquer oportunidade dessa, nos próximos encontros, falar com o pessoal do nosso programa para fazer uma cobertura desse evento, não só da ANAJURE, que eu sei que também é uma organização muito séria, a ANAMEL, e nós temos, portanto, a alegria de ter pessoas de Deus ocupando funções tão relevantes, tão estratégicas, como é o caso da doutora Luziene, desembargadora em Minas Gerais, que você conheceu um pouquinho hoje. Doutora Luziene, muitíssimo obrigado. O pessoal da produção já vai fazer contato para a gente poder ter novos momentos com você, que vai ser uma alegria poder saber um pouquinho mais da sua história de vida, mas também a história profissional. Eu fico agradecida também e lisonjeada com o convite. Muito bem, gente, nós agradecemos aqui a doutora Luziene, desembargadora por Minas Gerais, membro da Igreja Batista do Barro Preto.
você conheceu um pouquinho da história dela. Está chegando mais uma vez a Jazz Band com música especial, música para o seu coração. Uau, essa é a Jazz Band. Gente, você que não estava no início do programa, eu pedi para que eles falassem um pouquinho sobre a Jazz Band e também a oportunidade que você tem, você que é pastor, você que é líder, você que promove eventos na sua cidade, na sua igreja, você pode sim convidar a Jazz Band para a sua igreja. Vou pedir ao Daniel que mais uma vez fale para a gente, a câmera vai até ele, o contato que está no Instagram. Ali você vai saber tudo sobre a Jazz Band e também vai saber... Vamos fazer o seguinte, então o pessoal está dizendo que não tem microfone para ele. Então vamos pegar o microfone móvel para chegar até o Daniel e daqui a pouquinho eu peço para ele falar, tá bom? A gente vai estar conversando aqui com a nossa próxima entrevistada e depois eu queria que a gente tivesse a oportunidade de deixar os contatos da Jazz Band para você. Também é momento de você compartilhar. Nós estamos ao vivo, você pode pegar esse link no YouTube, tanto da convenção como da Rede Super, e compartilhar nos grupos sociais, também nas suas redes sociais, convidando todo mundo para cá, porque o programa está muito lindo e vale a pena ser compartilhado. Já está conosco Dirlene Medeiros Ventura, ela que é casada com Neodênio, não é isso mesmo? Costa Ventura, mãe de Dene e de Renan, e também vovó do Theo, do Heitor
e da Cecília, ela que é graduada em Geografia, atuou como professora e diretora da Escola Estadual de Mar de Espanha e atualmente coordenadora pedagógica da Escola Infantil Municipal. E ela que é autora do livro A Chegada dos Batistas em Mar de Espanha. Eu estou com o livro aqui em minhas mãos, portanto, é uma alegria, Dirlene, recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda no CBM ao vivo. Começa já contando para a gente como é que foi essa ideia de escrever um livro sobre uma história que, inclusive, você faz parte dela, né? É uma alegria estar aqui. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite. E, então, é verdade, eu faço parte dessa história com muita alegria. Há 53 anos, eu sou membro da primeira igreja batista em Mar de Espanha. Ela sempre não chamou primeira igreja batista. Antes era só ela de igreja batista. Só tinha ela na cidade, tinha né? ela. A cidade tem 174 anos. Olha. E a igreja fez agora em 85 anos. Então, há um bom tempo, a igreja está lá e eu faço parte dela há 53 anos. Então, com muito orgulho, foi lá que eu me batizei, foi lá que eu casei. Meus filhos foram consagrados ao Senhor e os meus netos. Então, é com muita alegria que eu escrevi esse livro. Pois é, e como é que surgiu, né, as primeiras páginas do livro? Você foi fazendo entrevistas, pesquisas, claro que muita coisa. Você foi testemunha ocular de tudo isso, mas muita coisa certamente você teve que pesquisar. Como é que foi o trabalho de dedicação acadêmica para surgir essa preciosidade para nós, né? A verdade é que não tem muitos registros, né? No passado não tem muito registro. E quando surgiu a ideia do livro, estava eu, meu esposo, que é formado também em História, e o pastor Levi Penido, que é parte também importante dessa ideia. E ele começou, então, a contar como foi que os batistas chegaram na cidade de Mar de Espanha. E quando ele começou a contar, eu fui ficando maravilhada com toda aquela história e eu disse assim, isso dá um livro. E aí ele falou, vamos escrever um livro? Eu falei, vamos escrever um livro. Então, comecei, né, toda empolgada, comecei a ouvir algumas pessoas que ainda tinham, principalmente das famílias, porque muitas famílias ainda estão lá, outros, né, ainda deixaram, eu consegui com um pastor também, Penido, que tinha muitas coisas que também foram repassando para ele. E o pastor Levi foi pastor dessa igreja? Foi pastor dessa igreja Não por é 2 anos. É isso. E ele até faleceu depois que ele me deu contou para mim essas histórias e à medida que ele foi contando eu fui escrevendo, está lá o meu rascunho. E também assim... Não, mas o pastor Levi está vivo. Não, sim, um dos pastores que me ajudou também. Ah, sim. Que foi o pastor Osmar Penido. O Osmar, E claro. ele também foi pastor da igreja. Primeiro ele foi um tempo evangelista e depois ele foi consagrado a pastor. Mas pastor Levi está em Tampa, né? Nos Estados Unidos. E é uma pessoa também muito querida. Muito querida. E então, através dos livros, né, de registros de atas da igreja, onde tem desde a organização, mas até a organização não foi fácil, não. Foi bem difícil. E, na verdade, assim, eu consegui algumas coisas contadas. E interessante é que as pessoas que iam contando ia confirmando o que um falou, o que o outro falou. A história foi se encaixando. Foi se encaixando. E depois, através dos livros também, dos livros de atas da igreja, eu fui compondo aí o livro. Eu sou um apaixonado por história, né? Eu acho que... Eu também. Uma pessoa, uma sociedade consegue escrever bem o presente e construir o futuro se conhece o seu passado, a sua história, de onde nós viemos, né? E quando eu estive lá, gente, na região, e tive o privilégio de conhecer a Dirlene,
eu falei para ela, olha, nós precisamos contar isso para todo mundo. Claro que já está contado aqui, né, no livro, mas nós precisamos contar isso para o estado inteiro, para que todo mundo possa ter esse livro. Aliás, depois, não sei se está aqui condição de colocar na tela, gente, mas tem aqui os contatos. São esses os contatos para quem quer ter o livro? Sim, sim. Então, ó, quero colocar aqui para você. Esse telefone pode ser divulgado? Sim, pode. Então, tem um telefone aqui, ó, que é o 32, o 98-836-5794. Eu vou repetir para você. 32, que é o código de área lá da região, não é isso? O telefone é o 98836-5794. E com esse telefone, que é um WhatsApp, você pode fazer o pedido desse livro aí para a sua igreja, para você, para a sua biblioteca. Porque o que acontece? Com esse livro aqui, a gente não só vai conhecer a história, mas a gente vai perceber que essa história se encaixa com a história dos batistas, dos seus 107 anos de convenção, mas com muito mais tempo de presença batista através das nossas igrejas aqui nesse grande estado. E por ser tão importante, o que nós fizemos? Estamos aqui com o Renato também nos estúdios. Boa noite, pastor. Boa noite, Renato. Satisfação estar aqui. Uma alegria tê-lo aqui de novo. O Renato, ele coordena, além do programa, o diretor do nosso programa, junto com a Dani, ele cuida do quadro, o quadro das viagens, né? O CBM na estrada. E ele esteve lá. Sim. E tem matéria, é isso mesmo, Renato? Conta pra gente. É isso mesmo. Há algum tempo atrás, tivemos o privilégio, o pastor Márcio voltou de lá e falou, Renato, temos que registrar, temos que fazer um documentário desse livro, não foi isso, pastor? É verdade. E aí fomos lá, fizemos um documentário. Hoje nós vamos ver um pequeno vídeo, aí, uma matéria, mas ainda estamos trabalhando no documentário para que vocês também possam assistir um documentário desse grande livro. Gente, então vamos direto para a matéria, porque a matéria ficou lindíssima e a gente vai agora mergulhar na história de Mar de Espanha. Dirlene Medeiros Ventura, nascida em Senador Cortes, Minas Gerais, no dia 19 de abril de 1963. Filha de Alaor Medeiros da Silva e Zuleika Costa da Silva, em memória. Essa sou eu. Eu me batizei em 1972, no dia 24 de setembro. Vai fazer agora até aniversário de batismo. E sempre muito envolvida. Eu gostava muito de cantar sozinha, fazia solos e eu sempre muito envolvida. Era uma criança, mas eu já trabalhava e envolvia no meio dos adultos. E para mim isso foi muito bom, porque a gente não tinha muito ainda essa divisão de departamentos. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na união de adultos, que eram com as pessoas mais adultas, mais da igreja. E isso para mim foi muito edificante, porque eu aprendi muito com eles. E segui a minha vida. Foi aqui que eu me casei, foi o primeiro casamento depois desse novo templo inaugurado. Foi aqui que meus filhos foram consagrados. Foi aqui que os nossos netos também foram consagrados. Esta igreja nova, eu tenho assim, um privilégio muito grande de ter feito parte, né, junto com os irmãos, de carregar terra num carrinho de mão, de poder ajudar a encher laje, de poder ajudar os irmãos, né? Era um grupo muito forte, fazia uma coisa, aquilo era coisa feita de coração. E quando a gente conseguiu concluir o templo, inaugurar o templo, e a gente via ali de trás, né? Assim, gente, eu fiz parte disso tudo aqui. E me parece que o primeiro casamento nessa igreja foi o meu com a Dirlene. Eu acredito, me lembro, se não me falha a memória, foi o primeiro casamento. E isso foi uma felicidade muito grande para mim, né? O livro surgiu porque, numa conversa com o pastor Levi José Penido,
um pastor muito amigo também meu, da minha família. Ele começou a contar como que o Evangelho chegou em Mar de Espanha e, na verdade, o Evangelho chegou através da Igreja Batista. Então, o pastor Levi começou a contar como foi, uma vez que ele é neto do pioneiro do Evangelho aqui em Mar de Espanha e na região. Então ele começou a contar, narrar alguns fatos e eu fui ficando maravilhada, eu fui ficando impactada e eu falei, não, isso daí tem que dar um livro. Vamos escrever um livro? E eu comecei a pensar assim, muita riqueza, são muitas experiências que as pessoas precisavam saber, assim como eu tomei conhecimento, eu e meu esposo, e eu queria compartilhar com todos essa história tão bonita que foi o Evangelho chegar em Mar de Espanha. A Igreja Batista foi a primeira igreja evangélica, então foi esse o motivo, esse foi o meu encanto por escrever esse livro, para registrar mesmo a história. Mar de Espanha é uma cidade histórica, a Igreja Batista é uma igreja histórica, então o livro tem tudo a ver com o que a gente sonhou e idealizou. O livro foi uma surpresa para mim, porque eu falava com a Adilene, assim, das histórias passadas, a Adilene, aí não sabia que era tudo aquele livro, não. Mas eu fui saber quando eu peguei o livro, e aí fui ver aquele depoimento, e eu fiquei muito feliz. Então nós nos espelhamos nos nossos antepassados, de gente guerreira, de gente honesta, de gente que andava quilômetros a pé, como diz o livro, para chegar no templo, vinham descalços para não sujar os pés e botavam os calçados para entrar na EBD, voltavam e tinham que fazer o ABD e o culto mesmo no mesmo horário, porque para voltar à noite era mais complicado. Então, uma história que marca a nossa geração, uma geração mais voltada para a tecnologia, mas a geração passada tem muitos a nos ensinar ainda, e nós temos muito que aprender com essa geração passada, e esse livro veio trazer esse marco histórico para a vida da nossa geração. Concluindo, Dirlene, o seu livro, ele foi muito bom. O início que nos mostrou como o Evangelho chegou. E você deixou uma pergunta muito ousada. Qual o legado que você vai deixar? E a ordem que Jesus nos deixou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se a gente pregar o Evangelho do Reino, com certeza nós teremos um legado. E o nosso legado é que só Jesus salva, cura e liberta. Ei, gente, que imagem linda essa final agora, vocês viram? Dá vontade de pegar o carro agora e ir lá para Mar de Espanha e compartilhar desse cenário. Certamente tem um cafezinho gostoso sempre lá, não tem? Tem broa de milho de vez em quando. É coisa de Minas Gerais, gente. É assim que funciona aqui no estado. Você que não é de Minas Gerais, está fora, você pode ter certeza que o melhor café do Brasil está aqui em Minas Gerais. Não é isso, Valsani? É o melhor café. Bom, eu estou aqui com a Dirlene e também com o Neudênio, que é o seu esposo, e eles então fizeram um trabalho lindíssimo, que nós temos que agradecê-los, porque isso é um presente para a história, para a memória dos batistas de Minas Gerais, e quem sabe, Renato, a gente poderia ter com esse livro a inspiração para que as histórias, não só da Convenção Mineira como Estado, mas também das regiões sejam contadas, e você que está em casa, você pode seguir o passo da Dirlene, que fez esse trabalho riquíssimo. Queremos agradecer o Renato por esse trabalho belíssimo, está viajando o estado, deve ter tomado um café lá também, certamente, né? Foi bem tratado, e por isso traz essa matéria lindíssima para a gente. Neudênio, eu queria que você deixasse aqui uma palavra breve, nós estamos chegando ao final desse quadro. Como é que ficou o seu coração ver sua esposa sendo protagonista de um trabalho que espelha também a sua história, né? Porque você é membro dessa igreja há muitos anos. Prazer primeiro, boa noite, estar com vocês, com a minha esposa. Uma coisa interessantíssima é que nós
nos formamos junto, ela fez a graduação em Geografia, eu fiz a graduação em História, ela fez a pós em Geografia, eu fiz a pós em História, na mesma faculdade, e também sou apaixonado pela História. E assim, a gente empenhou, né, o máximo que a gente pôde para ajudar, né, nesse trabalho dela, mas o mérito aí realmente, acho que 95% dela. Né? Mas foi um prazer muito grande para participar desse trabalho, né, que conta uma história tão interessante, né, tão importante no nosso município, no nosso estado, né, que é o surgimento da Igreja Batista em Mar de Espanha. Maravilha. Está aqui o livro em minhas mãos. Eu fico realmente orgulhoso de saber que tem gente nossa, gente preparada, com essa preocupação de registrar a história. E fica aqui um incentivo para você que talvez na sua região ainda não tenha a história registrada. Registre também a história da sua comunidade, da sua igreja, quem sabe da sua família, mas também dos batistas na sua cidade, na sua região, como chegaram. Queria agradecer muitíssimo vocês, é um prazer recebê-los aqui. Vão passar a noite em Belo Horizonte, amanhã retornam para aquele paraíso de Mar de Espanha, com aquele cenário maravilhoso e com aquela comidinha típica dos mineiros. Deus abençoe, muito obrigado. E a gente se sente assim, prestigiado enquanto batistas de receber esse presente de vocês. Já foi colocado aqui na tela, também eu citei para vocês o contato, mas vocês sempre podem entrar em contato conosco quando um livro, um projeto for divulgado, que a gente tem a alegria de falar para vocês como vocês podem ter esse livro, A Chegada dos Batistas em Mar de Espanha, escrito por Dirlene Medeiros Ventura. Deus abençoe você. Quero desejar uma noite espetacular na presença de Deus e nós vamos nos encontrar no próximo programa. Antes da Jazz Band, que vai estar cantando a última música, tocando, na verdade, eu queria pedir ao Daniel que repetisse mais uma vez o contato para aqueles que desejam, você quem sabe, convidar a Jazz Band para a sua igreja e também para a atividade da sua cidade. Boa noite, Pastor Márcio, boa noite, telespectador. O Instagram da banda é Jazz Band IBBP. Repetindo, Jazz Band IBBP. Boa noite. Muito bem, pessoal, então nós vamos agora de Jazz Band. Deus abençoe, uma noite de paz e na próxima segunda-feira estaremos de volta.